Operação conjunta desarticula a organização criminosa que usava sites falsos de leilão de veículos para aplicar golpes. Grande Florianópolis recebe neste fim de semana a Empreende Brasil Conference. Mais de 60 mil pessoas devem participar do evento. No esporte, fim de semana tem bola em campo pelo Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, Charles Leclerc faz a melhor volta nos treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o Band Cidade com uma operação Falcon, deflagrada pelas polícias civis de Santa Catarina e do Distrito Federal. O alvo foi uma organização criminosa que aplicava golpes por meio de falsos leilões virtuais de veículos. Ao todo, 78 policiais civis de Santa Catarina e do Distrito Federal participaram da operação. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária, 5 em São José, 2 em Palhoça, 3 em Biguaçu, 3 em Antônio Carlos e 1 em Santo Amaro da Imperatriz. As cidades ficam na região metropolitana da capital catarinense, Florianópolis. Essa é uma operação que foi iniciada ainda no mês de outubro do ano passado e que visa desarticular uma associação criminosa que pratica atos relacionados a falsos leilões virtuais. No caso, a prática de estelionatos e também o crime de associação criminosa. As investigações começaram a partir de uma denúncia feita por um morador da cidade de Lago Sul, no Distrito Federal. Na época, ele informou aos policiais ter sido vítima de estelionato ao tentar comprar um carro em um site que promovia leilões virtuais de veículos. O trabalho policial identificou que pelo menos outras 10 pessoas foram vítimas do mesmo crime no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Todos acessaram um site de leilões conhecido como Falcon Lances e acreditavam ter adquirido veículos por preços abaixo do mercado. A estimativa é de que a organização criminosa tenha lucrado mais de R$500 milhão com os golpes. De acordo com a polícia, os presos nesta fase da operação emprestavam as contas bancárias para os golpistas. Desde o início da operação, já foram presas de forma preventiva ou temporária pelo menos 18 pessoas ligadas à associação criminosa. Um acidente com 2 veículos provocou a morte de um homem na BR-282 em Maravilha, oeste catarinense. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Foi por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira, no trecho da rodovia federal próximo à ponte da linha São Paulo. 2 carros se envolveram na batida, um com placas de Maravilha e outro com placas de Iraceminha. O motorista de Maravilha, que não teve o nome divulgado, morreu na hora. O passageiro do carro de 21 anos foi levado gravemente ferido para o hospital. No outro veículo, mãe e filha, de 42 e 16 anos respectivamente, foram levadas para o hospital de Maravilha e o estado de saúde é considerado estável. A Polícia Civil de Laguna concluiu o inquérito que investigava o naufrágio de uma lancha no dia 14 de janeiro. Segundo a polícia, um homem de Tubarão pilotava a lancha pelo canal de acesso com mais 6 ocupantes. Mesmo com as condições náuticas e meteorológicas adversas desfavoráveis, ele levou a embarcação para o mar aberto, fez uma manobra equivocada com a lancha e foi surpreendido pelas ondas que provocaram o naufrágio. Ricardo de Moraes Barbosa, de 48 anos, vereador de Caçador, e o amigo dele, David Fernandes, de 29 anos, morreram no naufrágio. O corpo do filho de Ricardo, Michel de Moraes Barbosa, de 26 anos, foi encontrado no dia 3 de fevereiro no litoral do extremo sul do estado. Para a polícia, o piloto da lancha agiu de maneira imprudente e causou a morte dos 3 amigos. Ele foi indiciado pelos homicídios culposos em concurso formal. O inquérito foi encaminhado para a Justiça e aguarda agora pela manifestação do Ministério Público Estadual. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu ampliar a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo para crianças com até 11 anos de idade e trabalhadores da saúde em geral. Com a decisão, vão poder ser vacinadas nos postos de saúde as crianças com 5 a 11 anos de idade, além de trabalhadores da saúde, como médicos veterinários, profissionais de educação física, entre outros. A ampliação se deve à baixa adesão da população à campanha. Até agora, a cobertura contra a gripe está em 45% e contra o sarampo em 33%. A campanha vai até o dia 3 de junho. A partir do dia 6 de junho, cidades que tiverem doses das vacinas disponíveis vão poder ampliar a vacinação para toda a população. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques desta sexta-feira chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma.
Olá, sexta-feira, daqui a pouco tem Jornal da Band a partir das 7h20 da noite. Estou aqui para contar alguns dos destaques do jornal de hoje. Na maior cidade do Brasil, com problemas gigantescos, vereadores criam o Dia da Harmonização Facial. Petrobras alerta governo para risco de faltar diesel no segundo semestre por causa da dependência de importação. Ferrari domina o dia em Mônaco. Band mostra a classificação amanhã às 10h30 e a corrida domingo às 9 da manhã. Sonho em dose dupla para quem aposta. Tem a mega acumulada e a nova loteria da Caixa. Isso e muito mais daqui a pouquinho, a gente te espera. A Grande Florianópolis vai receber a maior imersão de empreendedorismo da América Latina neste fim de semana. Veja. Varre tudo, fura a parede, monta os estandes, porque a feira é daqui a algumas horas e tudo precisa estar pronto. Por isso, cerca de 500 pessoas trabalham sem parar. Alexandre é um deles. Dá oportunidade de emprego para várias pessoas e a economia cresce, né? Uma estrutura com mais de 60 mil metros quadrados, divididos em 3 andares, entre feira de negócios e palestras, está sendo preparada para receber mais de 6 mil pessoas que vêm de todos os cantos do país. Nós estamos falando da maior imersão de empreendedorismo da América Latina. Oportunidade única, né, de se conectar, fazer network, conexão. E o objetivo do evento é esse, é conectar players, né, no mercado. E quem realmente quer empreender, aqui é o local correto, né, para se conectar. Entre os palestrantes, Dr. Mandela, renomado ativista social, que é bisneto do ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Em pauta, Dr. Mandela traz um novo olhar sobre como o empreendedorismo pode impactar em uma sociedade mais inclusiva. O evento começa às 8h30 da manhã de sábado, com palestras, conferências, oficinas práticas, feira de negócios. Uma oportunidade para empreendedores saírem da bolha e enxergarem um mundo de possibilidades com networking, projetos e trocas de experiências para potencializar negócios. Para falar do assunto aqui no Band Cidade, eu converso agora com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o ato de empreender, né, mudou a economia catarinense e do Brasil, não é? Vou te dar um dado. Em março desse ano, 23 mil novos negócios foram criados em Santa Catarina nos últimos meses anteriores a março, quer dizer, 2 meses anteriores. É muita coisa. É muito emprego, é muita vontade de criar. E isso fez o catarinense ter um senso de empreendedorismo. Segundo o Sebrae, 47% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, que é a divisão de toda a riqueza pela população do país, é oriundo ou são, 47% são oriundos do empreendedorismo. É uma arma, é quase que um grande gatilho para a economia crescer. Evidentemente que nós temos problemas de inflação, nós temos que controlar o aumento dos preços, é uma série de medidas que tem que ser tomadas, mas nós temos este ponto do empreendedorismo. Como você incentiva essas pessoas? E principalmente depois da pandemia, muita gente disparou a ideia, opa, está na hora de eu ter o meu próprio negócio, porque a tecnologia avançou, ajudou você a se manter conectado no momento em que as pessoas sequer poderiam ficar juntas no mesmo ambiente. É tudo um princípio, mas precisa ter muito incentivo, bastante incentivo dos governos federal, estadual e municipal, que aí a coisa segue sozinha, sem grandes interferências do Estado brasileiro. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. Hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em todo o estado. A previsão para o sábado e o domingo você confere agora no Band Cidade. O sábado vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina. Tem chance de chuva isolada no decorrer do dia, especialmente no oeste e no sul catarinense. As temperaturas vão estar amenas, com pequena elevação por causa da cobertura de nuvens. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 27. Em Criciúma, mínima de 15, máxima de 21. E em Lages, mínima de 12 e máxima de 15.
No domingo, instabilidade com nebulosidade variável e condição de chuva com trovoadas isoladas ao longo do dia, na maioria das regiões, devido à aproximação de uma frente fria. O comportamento das temperaturas não se altera em relação ao sábado. Temperaturas amenas em todas as regiões por causa da nebulosidade. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Blumenau, variação entre 15 e 24. Em São Joaquim, 10 de mínima e 13 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 14 e 18 graus. Familiares e amigos da dupla Jesse e Churastei aguardam pela chegada do corpo do rapaz e das cinzas do fiel escudeiro que morreram em um acidente nos Estados Unidos. No entanto, isso deve demorar. Amigos de Jesse Cos acreditam que o corpo dele e as cinzas do Golden Retriever devem chegar ao país só daqui a 20 dias por causa de trâmites burocráticos. O governo de Santa Catarina e o Itamaraty vão ajudar no processo. Tudo será pago com recursos de uma vaquinha feita pela internet, que arrecadou R$120 mil. Jesse e Churastei ficaram conhecidos na internet por viajarem o mundo a bordo de um Fusca 1978. A meta do influenciador era chegar ao Alasca, nos Estados Unidos, e todas as paradas eram registradas nas redes sociais. Mas o trajeto foi interrompido no estado do Oregon, quando Jesse bateu de frente em outro veículo. O Fusca, que não tem itens como airbags e freio ABS, ficou destruído. O motorista do outro carro sofreu ferimentos leves e uma criança que estava no banco de trás escapou ilesa. Ao lado de Churastei, Jesse Cos percorreu 17 países com o Fusca. Em 2019, ele chegou a fazer uma manutenção no veículo depois do carro quebrar várias vezes. O corpo de Jesse será enterrado em Balneário Camboriú, junto das cinzas de Churastei. Destaque agora para as informações do esporte. Fórmula 1, nesse domingo, tem uma das provas mais tradicionais do Mundial, o Grande Prêmio de Mônaco, com transmissão exclusiva da Band. Charles Leclerc, que vai correr em casa, foi bem nos treinos livres de hoje. GP mais tradicional da Fórmula 1, o 7º da temporada, e nos 2 treinos desta sexta-feira aqui em Mônaco, o dono da casa, Leclerc, fez as voltas mais rápidas. E é claro que a torcida é toda para ele. Existe uma expectativa muito grande porque Leclerc precisa afastar a má sorte em Mônaco. Ele sequer terminou um GP aqui em casa. Ele está 6 pontos atrás de Max Verstappen no Mundial de Pilotos. E Leclerc já chegou a ter uma vantagem de 46 pontos, mas nas últimas corridas a Red Bull de Verstappen terminou na frente. Verstappen fez a 4ª volta mais rápida, atrás do companheiro de equipe Pérez, e a 2ª volta mais rápida do segundo treino foi de Carlos Sainz. Mas é só o começo do final de semana e a tendência é que isso mude um pouco de configuração ao longo desse sábado. Tem o 3º treino livre e a classificação, que é fundamental aqui em Mônaco, porque é um traçado que oferece poucas possibilidades de ultrapassagem. A Mercedes voltou a apresentar o famoso problema dos kicks. Lewis Hamilton reclamou bastante, fez diversos ajustes no carro durante esta sexta-feira, e a expectativa é que no sábado a gente possa ter uma ideia melhor da velocidade da flecha prateada do piloto 7 vezes campeão mundial. Agora o Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Avaí joga fora de casa contra o atual campeão nacional, o Atlético Mineiro. Para o desafio deste domingo, Eduardo Barroca perde o volante Bruno Silva, suspenso pelo 3º amarelo. Por outro lado, Bissoli, que não pôde entrar em campo na última partida por questões contratuais, fica à disposição de Barroca. A gente vai mais forte para o jogo e espero mais uma vez aí que essa competição interna que eu sempre procuro deixar viva entre os jogadores possa nos trazer aumento de performance e, consequentemente, um bom resultado. O palco da partida é o Estádio Mineirão, às 7 horas da noite de domingo. O retrospecto do Leão por lá não é dos melhores. A equipe azurra nunca venceu o Galo fora de casa, mas com a bola rolando a história pode ser diferente. Na Série B, o Brusque não conseguiu vencer a primeira partida fora de casa. O time catarinense foi derrotado pelo Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Brusque entrou em campo contra o Vasco com mudanças e o atacante Totti quis mostrar serviço com 1 minuto jogado. A resposta carioca não demorou muito com o Nenê. O quadricolor não recuou e teve uma das melhores oportunidades com Alexandro.
Se do lado catarinense as oportunidades eram desperdiçadas, do lado carioca, Nenê não deixou passar e balançou as redes. A etapa final começou com o Cruz Maltino querendo ampliar. Tanto que o segundo gol veio. Nenê recebeu de Getúlio, bateu e marcou. O VAR chamou, analisou, demorou e confirmou. 2-0 vitória do Vasco sobre o Brusque em São Januário. Ainda na Série B, o Criciúma enfrenta hoje o Cruzeiro às 9h30 da noite no estádio Heriberto Wilson, no sul do estado. Para esse duelo, o técnico Cláudio Tencati vai ter que mexer no time principal. Comandante Carvoeiro não pode contar com o atacante Igor, que também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas o atacante Lucas Xavier e o meia Marquinhos Gabriel voltam a ficar à disposição. Criciúma e Cruzeiro entram em campo hoje às 9h30 da noite no Heriberto Wilson. E o Tigre vai contar com o apoio do torcedor para parar o embalo da Raposa. Pela Série C, o Figueirense recebe amanhã o Ferroviário do Ceará às 13h da tarde no estádio Orlando Scarpelli, pela 8ª rodada da competição. Na Série C, o Figueirense vive bom momento. O time vem de 2 vitórias seguidas e recebe o Ferroviário do Ceará no estádio Orlando Scarpelli. A partida ocorre neste sábado às 3 da tarde, pela 8ª rodada da competição. O alvinegro tem os desfalques de Muriel, Serginho e Oberdan, suspensos pelo 3º amarelo. Gustavo Ramos e Patrick voltam ao time após lesão. Figueira aparece na 6ª colocação da tabela com 12 pontos, mesma pontuação do adversário do final de semana, que ocupa a 4ª colocação. O fim de semana vai ser de Ironman em Florianópolis e vai ter alterações no tráfego na capital do estado. Quem conta pra gente agora é a repórter Graziane Biali. O Ironman com certeza movimenta muita gente, tanto no trânsito quanto economicamente falando, né? Mas no trânsito a atenção com certeza ela é muito importante porque as mudanças acontecem desde bem cedinho. As provas iniciam por volta das 6h40, só que as alterações do trânsito já começam antes, né? Por isso a gente vai conversar então com o Major Bessa da Polícia Militar Rodoviária que vai trazer essas informações pra gente. Major, a gente sabe que a principal região onde começa a prova é a região norte. É por lá também que tem as principais mudanças? Sim. A partir das 6h15 da manhã do domingo, já vai ser interditado o elevado de Jurerê, na SC401. Então, quem quiser ir para sentido Jurerê, deverá seguir na SC401 até o elevado da Vargem Pequena, tomando o retorno e seguindo pela SC402. Lá na Praia da Daniela, na SC400, de manhã, bem cedinho, também vai estar sendo feita intervenção pela Polícia Militar Rodoviária. A partir das 7h15 até as 8h15 vai estar impedido o trânsito de veículos. Posteriormente, às 8h15 vai ser liberado, porém apenas pelo acostamento. E assim deve seguir na 400 e na 402 até o término da prova. Tá certo, então. Essas são as explicações. Lembrando que todas essas alterações também ficam disponíveis no site da Polícia Militar de Santa Catarina e também nas redes sociais. E é importante os motoristas que circulam pelo centro da cidade, na Beira-Mar Norte, que também fiquem atentos, porque ali haverá também bloqueio de pistas. Então é só prestar atenção e deixar então o trânsito fluir para que essa prova aconteça apenas um dia, né? Mas é uma grande prova muito importante aqui para a cidade. Pois é, e mais de 2.200 atletas de 34 países vão participar do Ironman Brasil em Florianópolis neste fim de semana. É a 20ª edição de uma das provas mais importantes do triatlo mundial. Os caminhos para a superação podem ser vários. O começo de tudo, na realidade, foi em 2018, que eu acabei perdendo meu pai na noite de Natal. E depois disso, eu falei, cara, eu preciso aproveitar a vida ao máximo. Comecei a praticar atividade física e a cada vez mais o esporte me trazia uma sensação muito gratificante. E a busca por novos desafios faz também com que atletas de ponta mudem o rumo em determinado tempo. Tenho já 22 anos de triatlo, tenho mais de 500 competições no currículo, participei dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e do Rio 2016. Estou há um tempo querendo estrear nessa distância, agora com 40 anos estou na idade certa. Dá pra ver que tem algo que conecta essas histórias. O esporte é vida, o esporte celebra a vida e o Ironman acho que é o ápice disso. Esse ápice será finalmente vivido após mais de 2 anos, já que a última edição do Ironman Florianópolis foi em 2019. Uma das maiores provas de triatlon do mundo terá a largada neste domingo, a partir das 6h40 da manhã, em Jurerê Internacional. Os atletas irão percorrer 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42,1 quilômetros de corrida. Vai ser meu 30º Ironman.
e eu sempre fico do mesmo jeito. A gente fica com essa ansiedade de querer entregar tudo, de fazer o que a gente fez nos treinos na hora da prova, né? Eu tô vindo fazer essa prova com o propósito de me divertir também. Viver o momento, aproveitar o percurso, curtir e competir. É isso que cerca de 2.200 atletas irão fazer no domingo, na 20ª edição do Ironman Florianópolis. Uma prova que reúne atletas com inúmeras histórias, lições de vida e que todos têm algo em comum. Na última edição da prova, em 2019, o pódio ficou com os americanos Andrew Potts e Sara Piampiano. E a brasileira Pamela Oliveira foi segundo lugar na elite do feminino em seu ano de estreia na competição. Tenho ótimas lembranças daqui. Para 2019 era o primeiro, eu não esperava muita coisa. Para esse ano eu quero melhorar bastante aí o tempo que eu fiz em 2019. Cada atleta chega com a sua meta pessoal. E muitos buscam a tão sonhada vaga ao Mundial de Kona, no Havaí. O 20º capítulo do Ironman Florianópolis será escrito no domingo e a emoção já começa a tomar conta. Uma pesquisa nacional identificou qual deve ser o comportamento de compra dos consumidores para o Dia dos Namorados, que está próximo. A data é importante para o comércio. Giovanni está à procura do presente do Dia dos Namorados para a esposa. Mesmo com os anos de união, ele ainda gosta de fazer surpresa na hora de dar a lembrança. Eu estou só encaminhando, que ela não sabe o que é. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito, a maioria dos consumidores brasileiros pretende presentear no Dia dos Namorados. A expectativa é que 18 bilhões de reais sejam injetados na economia brasileira pela data. Pedro faz parte da porcentagem de brasileiros que pretendem comprar um presente e está apostando alto para agradar a namorada Tainá. Eu tô pensando em dar um presente para ela, só que não vou contar agora. Mas basicamente eu tô pensando numa joia. Diferente do Pedro, que pretende comprar um presente de valor alto, a média brasileira deve ser de R$ 186. Mesmo com as contas atrasadas, 26% dos entrevistados ainda pretendem comprar um presente para o Dia dos Namorados. Destes, 66% estão com o CPF negativado. O diretor de serviços da Câmara dos Dirigentes Lojistas ressalta os cuidados que a população deve tomar para não se endividar. Nós percebemos que a empolgação na hora da compra, principalmente para presentear alguém querido na vida da gente, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco o controle e gastando um pouco mais. Então, tenha consciência, dê preferência em fazer o pagamento à vista para evitar problemas futuros. Você vê agora imagens ao vivo da capital do estado, Florianópolis na tela para você, 20 graus é a temperatura, tempo bom na cidade, trânsito tranquilo nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere segunda-feira, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.